Bom dia a todos e a todas. Estamos em mais um programa Despertar com Justiça e Paz, um programa produzido pela Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, da Conferência dos Bispos do Brasil, recebendo com muita alegria, mais uma vez no nosso programa, Dom Antônio Carlos Cruz Santo, bispo da Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte. Bom dia, Dom Antônio, bem-vindo. Isso, então bom dia, Nuno, bom dia às pessoas que estão nos acompanhando por esse programa tão importante. É a segunda vez que eu participo, num momento que nós temos tantas fake news e tantas notícias que causam em nós muita tristeza, como é importante ter programas assim, que ao mesmo tempo que nos fazem enxergar a realidade, nos faz olhar com esperança. Porque não basta ver a realidade, é preciso enxergar a realidade com esperança para podermos descobrir portas, para abrirmos janelas, para trilharmos caminhos. E eu acho que esse é um papel importante desse programa, despertar para a justiça e para a paz. Ou com a justiça e com a paz, ou despertar para a justiça e para a paz. E é verdade, Dom Antônio, nós, diante de tanta conjuntura desfavoráveis que tem assolado a sociedade no mundo como um todo, mas em especial no caso brasileiro também, né? Estamos hoje, um dia após, mas ainda dentro de uma jornada longa, dentro do mês de maio, né? Os 133 anos da hipotética libertação do povo negro. E o programa Despertar Justiça e Paz, desta sexta-feira, 14 de maio, vem justamente refletir sobre esta temática, né, da abolição inacabada, deste 13 de maio inconcluso para todos nós, essa reflexão em torno da mística desse 13 de maio, que para todos nós ainda é um desafio, né, constante. Essa realidade ela precisa ser mudada, precisa ir acelerando um processo de medidas reparatórias, com políticas públicas, com ações afirmativas, de enfrentamento às práticas racistas, discriminatórias, que vão perpetuando no país, né? E a igreja, como uma voz premente na sociedade, como um abrigo dos menores, dos menosprezados, ela precisa ser cada vez mais esse baluarte, né, de ponte e de elo entre a justiça, a solidariedade, a paz, né, a comunhão entre todos os povos, mas também nos ajudar a enfrentar esses desafios. Então, nesse sentido, qual é a reflexão do senhor sobre o 13 de maio, sobre esta data que ainda estamos refletindo neste programa do dia 14 de maio? Nuno, eu digo que é uma data que deve nos provocar, né? Nós temos, acho que, duas datas importantes. Uma data, o 13 de maio, e outra, o 20 de novembro, Memória do Zumbi, Dia Nacional da Consciência Negra. O 13 de maio, ele deve existir para nos provocar e dizer o seguinte: as coisas podem acontecer no papel, mas podem não acontecer na prática. Por exemplo, 13 de maio, nós aprendemos na escola, foi assinada a Lei Áurea. Mas não é uma lei por si só, escrita num papel, que vai que vai resgatar um povo de uma escravidão. 4 séculos de trabalho escravo, né? Então, nós precisamos ter essa consciência. E, ao mesmo tempo, o risco de a gente imaginar que foi um ato de benevolência da princesa Isabel. E, na verdade, tudo isso aconteceu porque existia interesses econômicos. Porque, nessa hora, a gente tem que ter muito interesse. O interesse econômico, ele determina muitas coisas. Nós vamos ver, enquanto era interessante para aquele modelo econômico que existisse escravidão, a escravidão foi alimentada. Na hora que se vinha um novo modelo e aquilo já não mais interessava, aí se dá uma causa, se faz um discurso humanista. Mas, na verdade, o que é que mudou a realidade para os negros? Nós sabemos que
Muitos dos nossos ancestrais, que eram escravos, ficaram livres, mas livres para morrer, porque não tinham onde morar, não tinham onde trabalhar. Por isso que, historicamente, a gente vê que uma parcela significativa da população pobre é formada por população de origem afrodescendente. Né? Porque se libertou, mas não se deu as condições. Então, um dia como o de ontem faz a gente perguntar, e hoje? Nós temos condições? Quais são as novas formas de escravidão? Por isso eu te digo, Nuno, que uma coisa importantíssima como estratégia dos movimentos sociais e da igreja comprometida com a justiça, nessa atual conjuntura, primeiro é trabalhar a conscientização. A gente não pode dar as coisas por dada, por já compreendida por todo mundo. Não é verdade. Né? Eu lembro, a minha geração viveu um momento especial no Brasil. Eu fui jovem no momento que o Brasil estava vivendo a abertura política. Comecei a fazer filosofia como seminarista pela minha congregação na Baixada Fluminense, lá no seminário de Nova Iguaçu, na época de Dom Adriano Hipólito. 1984, vivíamos a abertura política, era uma conjuntura. A minha geração teve possibilidade de fazer contato com uma leitura diferente da história. Hoje, olhando para a nova geração, tem muitos dos jovens que não conhecem essa história. E a história ela precisa ser recontada. É memória. Aquilo que a gente não guarda na memória, e memória não é cabeça, é coração, se perde na história. Por isso que eu acho que o processo de conscientização tem que ser constante. E um processo de conscientização geracional, que vai passando de geração a geração. O grande mestre Paulo Freire, para lembrá-lo agora, né, em Pedagogia do Oprimido, ele insistia muito nesse aspecto. O risco que se tem do oprimido introjetar o opressor. É um perigo enorme. Eu lembro que, em 84, 85, eu participei de um seminário que foi promovido pela Arquidiocese de São Paulo, na época com Dom Paulo Evaristo Arnes, o pastor Jaime Zurait, Brasil Nunca Mais, falando sobre a ditadura militar. E origem é um livro, inclusive, não é? Gerou um livro, sim. E esse seminário aconteceu em várias cidades do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Eu participei do seminário no Rio de Janeiro. E eu me lembro até hoje a palestra daquele psicanalista Hélio Pellegrini, trabalhando esse tema, como o opressor, o oprimido pode introjetar o opressor. E ele dava um exemplo, o caso de Frei Tito. Frei Tito, que foi preso político, foi torturado, e, de certa forma, ele introjetou o torturador dentro dele. Tanto que, quando ele foi para o exílio na França, ele tinha alucinações, porque ele lembrava todas as situações por onde ele tinha passado. Da mesma forma, a gente vê hoje também, entre o nosso povo, não basta porque alguém é pobre que ele tem consciência de que é pobre. Não basta dizer que alguém é negro para dizer que ele tem consciência de que ele é negro. Ele pode introjetar, né? No momento atual, a gente vê quantos irmãos que estão em condições de indigência e que estão defendendo uma proposta que o coloca mais no buraco ainda. Então, é preciso a gente trabalhar o tema da conscientização. Depois, eu acho que um outro tema importante que a gente precisa trabalhar, é o tema de curar as feridas do passado. Nós sabemos que o ser humano ele é um ser situado, ele está na realidade. Então, nós carregamos não só essa história que eu estou vivendo aqui, mas toda a história dos meus ancestrais, com os nossos valores, com os nossos pecados, com as nossas vitórias e com as nossas feridas. E imagine uma população que foi escravizada durante 4 séculos, são séculos de feridas que estão introjetadas e que nós precisamos curar essas feridas para que elas não continuem ecoando entre nós. Né? Depois, alguém disse, mas como isso é possível? Eu digo, sim, é possível, porque nós somos influenciados pelo meio, mas nós não somos determinados pelo meio. Que a gente sofre influência, isso aí é verdade.
mas que isso não pode determinar a gente. Sempre resta a cada um de nós uma dose de liberdade de fazer uma diferença. E eu acho que aí o trabalho da igreja e dos grupos sensíveis é isso, trabalhando a conscientização, ajudar que as pessoas descubram essa reserva de liberdade que a gente tem para fazer algo diferente, para uma reconstrução. Então, é um trabalho, é um desafio muito grande, que não é uma missão somente da igreja, é a missão da sociedade, eu diria a missão de todos os homens e mulheres de boa vontade, que sonham com um mundo mais justo e mais fraterno. Dom Antônio Carlos, nós temos neste programa a alegria de ter a participação de várias pessoas espalhadas pelo Brasil afora, né? E neste momento nos acompanha desde o Espírito Santo, lá de Cachoeiro de Itapemirim, seu irmão no Episcopado, nosso irmão na fé, Dom Antônio Lisboa, Dom Fernando Lisboa, foi bispo lá em Moçambique, na Diocese de Pemba, e que nos acompanha ao vivo neste momento, desde lá de Cachoeira de Itapemirim. Nosso bom dia, nosso agradecimento a Dom Fernando Lisboa e a tantos que nos acompanham Brasil afora aí, a Wanda Conte, de Campinas, Mariana Monteiro, Jacinta Maria, lá de São Luís, no Maranhão, né? Marcília Rocha, Suzana Mota, Margarida Carvalheiro, Francisco Botelho, Wanda Conte e outros que vão chegando, nos acompanhando nesse momento no programa Despertar com Justiça e Paz. Nosso bom dia, nosso agradecimento pela audiência que nos dão. Então, Dom Antônio, há no passado, né, essas várias formas de resistência dos africanos escravizados, né, os africanos que atravessaram o continente de uma maneira muito abrupta, né, sem um convite, mas aqui trazidos à força ao solo brasileiro, foram diversas, né? Até mesmo a ideia de se construir um novo modelo de organização social, como os quilombos. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 3.000 comunidades quilombolas espalhadas no Brasil, fruto dessa luta organizada da população do movimento negro no passado, conduzido, sobretudo, por Zumbi dos Palmares, né? Há um apelo do movimento negro abolicionista e, sobretudo, também do movimento negro atual. Ontem nós vimos que as ruas ferveram, as avenidas aqui em São Paulo, a Avenida Paulista foi o grande marco, o grande centro de aglutinação do movimento social negro para se cobrar do Estado brasileiro, mas também chamar a atenção da população sobre uma reparação, um marco de reparação histórica, né? E aí eu pergunto ao senhor, qual seria o papel da Igreja Católica hoje nesse processo reparatório, nesse processo de construção de uma consciência mais humana e mais, digamos assim, olhando no passado, olhando a história do passado, o papel que a Igreja Católica teria hoje para contribuir na reparação histórica junto à população negra? E é interessante quando a gente fala de Igreja Católica dizer o que é que nós estamos entendendo por igreja. Entendemos igreja, somos todos nós. Então, um papel nosso na sociedade. Mas também um papel da hierarquia da igreja. A gente sabe que durante a ditadura militar, quando tivemos censura, muitas vezes a igreja do Brasil e em outros países da América Latina, ela foi a voz daqueles que não tinham voz, daqueles que as vozes não podiam se pronunciar. Hoje, com todas as dificuldades que nós temos na sociedade, que não são poucas, a igreja não precisa substituir essas vozes. Eu digo que a igreja precisa se unir, somar junto a essas vozes, dizendo, sobretudo, que isso é vontade de Deus. O marco da experiência do povo de Israel no Antigo Testamento, que desemboca na Páscoa, é a opressão do povo no Egito. E assim Deus se revela a Moisés dizendo, eu vi
a opressão do meu povo no Egito. Então, o desafio é a gente poder, somando essas vozes, ser capaz de ouvir na voz daqueles que sofrem a voz de Deus. O clamor de Deus que sobe os céus. Caim matou Abel e Deus escutou o clamor de Abel. O nosso povo sofre. Nós ainda temos uma sociedade que tem sinais fortes de discriminação, de racismo, e nós precisamos ouvir e dizer isso com aquela indignação, aquilo que a gente chama de uma ira santa. Isto não é vontade de Deus. Somos todos irmãos, disse o Papa, lembrando São Francisco, fratelli tutti, somos todos irmãos. Então, nesse sentido, a igreja precisa somar junto com a sociedade e aí precisa ajudar na organização. Muita coisa, minha gente, caminhou na sociedade porque o povo se organizou. Um povo organizado é mais difícil de ser manipulado. A massa é muito perigosa, porque a massa ela pode ser conduzida para um lado ou para o outro. Agora, um povo que tem organização, que tem conscientização, consegue fazer valer dos seus direitos. Não por imposição, mas porque o direito é verdade, e a verdade ela se impõe. Ainda que uma mentira, o pessoal sempre diz, não, uma mentira repetida várias vezes vira uma verdade. Não é verdade. Uma mentira dita várias vezes será sempre uma mentira dita várias vezes. Nunca será uma verdade. Agora, é preciso que aqueles que carregam a verdade tenham a coragem de lutar por ela. E aí eu acho que nesse sentido, por exemplo, passos importantes nós demos na sociedade, por exemplo, o sistema de cotas. Há muita gente que critica, mas eu entendo o sistema de cotas como um meio para fazer a reparação na sociedade. 400 anos, essa população não foi considerada e, por isso, ela está à margem da sociedade. Quando nós falamos das comunidades, hoje a palavra comunidade virou uma palavra, um remédio genérico para a gente não admitir. Nós estamos falando das favelas. Acho que é preciso dizer isso, favelas, são pobres, são pessoas que estão à margem da sociedade, uma parcela significativa formada por negros. Quando nós vamos nos presídios, uma parcela significativa formada por negros. Porque, de fato, nós recebemos uma lei áurea, mas que não possibilitou esse resgate nosso. Então, o sistema de cotas, cada vez mais, ele vai possibilitar que pessoas de origem afro possam ter acesso a um nível superior, coisas que hoje não tem. Porque nós sabemos, por exemplo, o sistema brasileiro educacional é muito interessante. As pessoas que têm um poder aquisitivo maior, geralmente fazem o ensino médio fundamental nos melhores colégios. Mas na hora que passam para as universidades, vão para as universidades públicas. E os pobres, que geralmente fazem os seus estudos em colégios públicos, com toda a deficiência do ensino público e do serviço heróico dos professores, não têm as mesmas condições na hora de passar no Enem para uma universidade federal, por exemplo. Então, nessa hora, eu acho que o sistema de cotas ele vai ajudando a reparação. Com certeza, outros elementos de reparação precisam aparecer na sociedade na medida que a sociedade também se organiza e luta pelos direitos. Então, nessa hora, eu digo, a função da igreja é estar ao lado daqueles que estão clamando por justiça. Vamos manifestar também aqui nosso agradecimento a Daniel Seidel, que nos acompanha neste momento, a Márcio de Moura Silva, Maria José da Costa Santos, Harley Désio, tantas pessoas que vão assim, a Margarida Carvalheiro, né, que vai nos acompanhando Brasil afora nesta manhã de sexta-feira, dentro desse contexto que ainda estamos vivendo do 13 de maio. Né? Então, Antônio, o senhor falou agora sobre a igreja, né, e esse momento tão importante da qual a igreja contribui sempre para esse processo reparatório, falando em termos um pouco de vocação religiosa, né? A Igreja Católica conta com um episcopado, um dos maiores episcopados do mundo, 483 bispos nós temos hoje na ativa. Mas dentro destes 483 bispos, 37 apenas são negros.
133 anos após a abolição da escravatura, né? Em termos de vocação religiosa, o senhor não acha, o senhor nos diria sobre este número tão pequeno diante de um cenário episcopal tão grande? Eu digo, a primeira coisa é, são chamados, chamado de Deus. Deus chama, com certeza. Agora, cabe a nós colocarmos eu diria, a semente do chamado de Deus acontece. Agora é preciso a gente adubar o terreno. Pode ser, e a gente sabe isso, pelo menos até a época do concílio, era muito difícil alguém de origem afro, por exemplo, ser assumido nas congregações religiosas, né? A gente, às vezes havia a suspeita de que o negro tinha dificuldade para o celibato, que tinha capacidade intelectual mais fragilizada. Isso tudo vai se repercutindo. Eu creio que hoje, quando a gente olha os nossos seminários, nós já vemos mais seminaristas de origem afro. O problema não é ter origem afro, é a pessoa se assumir. Eu lembro, eu fui no censo de 1980, eu trabalhei lá onde mora minha família, naquela região de São Gonçalo, Grande Rio. E na hora que nós íamos perguntar a cor das pessoas, o recenseador ele não podia marcar, ele tinha que perguntar qual é a sua cor. E não poucas vezes nós víamos pessoas com traços afros, você perguntava qual é a sua cor, a pessoa dizia branco. O problema não é somente ter a origem afro, é reconhecer a origem afro. Deixa eu lhes dizer, por exemplo, eu estou aqui em Caicó, sertão do Seridó. Talvez para situar as pessoas, o Rio Grande do Norte é como se fosse um elefante, né? E a diocese de Caicó é aquilo que seria a pata do elefante, aquele pedaço do Rio Grande do Norte que parece que está entrando na Paraíba. Ali está o sertão do Seridó e a diocese nossa de Caicó é toda a extensão do sertão do Seridó. Aqui nós escutamos muito, uma diocese bastante tradicional, há muitas pessoas que têm essa memória histórica viva, falam dos seus ancestrais, dos judeus que vieram para cá fugindo da perseguição em Recife, falam do coronel fulano de tal. Mas, por exemplo, nós temos história de indígenas aqui e histórias de negros, e essas histórias não são nomeadas. Raramente você escuta alguém dizer eu sou descendente de um indígena ou eu sou descendente de um negro. Nós temos, inclusive, comunidades quilombolas aqui que eu acho que ainda não têm a expressão que precisam ter, pelo menos dentro da igreja. Nós tratamos uma comunidade quilombola como uma outra comunidade qualquer. Então, eu digo assim, não basta ser negro, é preciso se reconhecer negro. E quando eu falo se reconhecer negro, é reconhecer a nossa história, assumir as nossas raízes, perceber os nossos elementos culturais e perceber em tudo isso a graça de Deus. Isso, com certeza, vai aparecer na hora da vocação. Uma tentação dos seminários, né, a gente fala de formação, formar seminarista. E muitas vezes, quando nós estamos falando de formação, parece que o esquema que pode estar muitas vezes na cabeça de nós bispos, dos formadores, eu fui formador de 17 anos, é formatar a pessoa, botar a pessoa dentro de uma forma. Hoje, graças a Deus, a igreja tem avançado muito nesse aspecto e nós estamos percebendo que cada vez mais a formação precisa ser personalizada. E eu digo, então, uma formação personalizada também tem que levar em consideração as origens culturais daquele rapaz. Porque, minha gente, se a gente não assume a nossa cultura, aquilo que a gente pode estar pensando que é vocação pode ser fuga. Eu antes não tinha valor e agora eu vou para um lugar onde eu vou ser reconhecido e valorizado. E vocação não é isso. Deus nos chama. Eu gosto muito de uma frase de Santo Afonso. Santo Afonso nos diz: Deus nos ama do jeito que nós somos, para que um dia a gente possa ser do jeito que Ele nos quer. Então, a gente tem que partir daquilo que a pessoa tem, com as suas histórias, com as suas feridas. Eu digo, e um candidato, e um seminarista que seja de origem afro, precisa também ser levado toda a sua história, em consideração tudo isso, essa história. E valorizar essa história.
Porque também a gente entra no seminário e a gente quer romanizar. E a função do seminário, gente, não é romanizar, é preparar, se aquela pessoa foi chamada por Deus, é preparar aquela pessoa para que ela possa ser um ministro de Deus e saiba se enculturar na realidade. Só para você ver, Nuno, agora, domingo que vem, festa da Ascensão do Senhor, nós vamos estar celebrando o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Sabe qual foi o tema que o Papa escolheu para esse 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais? Vem e verás. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Então, também nós precisamos comunicar a boa notícia, tanto na hora de evangelizar, como também na hora de trabalhar com os nossos formandos no nosso seminário, encontrando a pessoa, ou seja, ir ao encontro da história da pessoa, onde ela está, jamais desenraizar. O Papa Francisco fala isso, não perca as raízes, fala isso no Sino para a Juventude, com onde estão e como são. E como são. Então, tem que levar isso em consideração. Eu acho que fruto dessas coisas que nem sempre aconteceram na igreja, pode aparecer nisso. Você disse que esse número estatístico, que no Brasil nós somos 40, mais ou menos 40 bispos. São 37 bispos, né, num cenário de mais de 400, né, na ativa, quer dizer, um número muito irrelevante. Né? O que nós temos que fazer? Rezar mais para que a igreja tenha mais bispos negros? Eu digo rezar mais para que a gente tenha cada vez mais pastores com cheiro de ovelha. Porque não basta, não é um problema de cor de pele. É um problema de identificação com Cristo, bom pastor. Porque nós vamos encontrar pessoas, que, por exemplo, que não são de origem afro e que têm uma sensibilidade grande com a questão afro, porque tem sensibilidade com os pobres. Entendeu? Então, não basta ter a cor da pele. Porque pode ser que eu não me reconheça. Eu gosto de usar uma brincadeira. Eu digo, a gente pode ter a síndrome de Chica da Silva. Chica da Silva foi aquela escrava ali naquela região de Diamantina que casou com um senhor e ela se tornou senhora. E ela, como senhora, ela fez tudo o que as brancas faziam. Então, não adianta. Né? Eu acho que é importante que cada vez mais pessoas que são de origem afro possam ter lugar na igreja, e isso eu acredito que vai avançando, mas é preciso que cada vez mais sejam pessoas que tenham consciência dessa condição e que sejam sensíveis aos pobres. Porque quem é sensível aos pobres, minha gente, vai ser sensível a negro, vai ser sensível à causa da mulher, vai ser sensível a todo aquele que está sofrendo. Senão a gente inverte, a gente busca esse lugar como status. O Papa Francisco tem insistido muito, né, na hora que alguém se torna cardeal, na hora de uma ordenação, ele diz, olha, não é promoção, é serviço. Servir o povo negro é um desafio. Fico imaginando, por exemplo, eu ainda, é uma das coisas que me questiona, eu ainda não consegui mobilizar os grupos, as comunidades quilombolas que tem na minha diocese. Né? Ainda, várias tentativas fizemos, mas ainda não conseguimos. E eu me sinto interpelado. Eu, sendo um bispo negro, ainda não consegui dar esse passo. Mostra um pouco a própria dificuldade que se tem de tocar nesse assunto numa sociedade que, às vezes, não está acostumada a tocar, ou, quando toca nesse assunto, toca de uma forma que discrimina, que desvaloriza. Dom Antônio, a Marina Monteiro, lá de Muriaé, está se lembrando aqui que o senhor participou lá, ajudou, ela teve o privilégio de ser formada pelo senhor nos anos 90, lá na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, ali na zona da Mata Mineira, né? Isso. A Wanda Conte diz muito clara, visão, sem agressividade, mas com firmeza evangélica. Agradeço muito a partilha e o precioso serviço ao povo brasileiro. Dom Antônio, conte com minhas orações. Obrigado. A Wanda Conte. Né? Yara Santos, bom dia, boa formação. E várias mensagens aí que vão chegando, né? Que vão se aproximando. Então, Antônio, nós temos
Ainda neste 13 de maio, né, esse tema estamos repetindo no programa Despertar com Justiça e Paz de hoje, o 13 de maio passa a ser uma data de reflexão das condições precárias, né, de vida da população negra, sobretudo. Né? O senhor já falou aqui da importância que nós damos ao 20 de novembro como uma data importante de reflexão e celebração da memória de um líder, Zumbi dos Palmares, em detrimento a esta data do 13 de maio, que para o movimento social negro, eu próprio membro deste movimento social, não o temos como uma data celebrativa. O 13 de maio não é para nós uma data de alegria e de gratidão pela libertação de um povo, né? Porque a gente entende que o jugo das correntes ainda nos amarram. Né? Neste sentido, pergunto ao senhor, buscando lá no documento de Aparecida, no seu número 395, quando o Papa diz, né, que, o Papa nos recorda que a Igreja está convocada a ser advogada da justiça e defensora dos pobres, diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas. O Papa diz, Papa Francisco, né, hoje tem trazido esse tema da justiça e da solidariedade cada vez mais com ênfase no seu, ele tem marcado o seu papado com essa pérola da justiça e da solidariedade aos marginalizados, aos mais pobres, aos escravizados da sociedade como um todo, né? Não só negros e negras, mas todos que ainda se sentem escravizados. E aí pergunto ao senhor, aquele grande Mariama que Dom Helder citou na Missa dos Quilombos em Recife, né, coloca o papel central da Igreja, né, a Igreja como mãe, como protetora, a Igreja como esse braço da justiça e da solidariedade. Queria que o senhor pudesse, ao final um pouco deste nosso programa, refletir aquele grande Mariama de Dom Helder para nós, né? Que tanto nos alenta. Aquele Mariama, para nós, mais do que um poema, é também uma prece, é também uma oração. O senhor é reconhecido como um bispo que se utiliza sempre das poesias e das canções para fazer para nós reflexões orativas, né? Transforma as canções sempre em oração para nós. Este grande Mariama de Dom Helder, atrelado a esta mensagem do documento de Aparecida, qual é a reflexão que o senhor nos traz? Primeira coisa, Bruno, uma coisa interessante é perceber que o documento de Aparecida é na época do pontificado do Papa Bento XVI. E quem estava como o presidente da comissão de redação era o cardeal Bergoglio, que mais tarde se tornou Francisco. Então, em Aparecida tem, poderíamos dizer, tem a figura de um papa e de um pré-papa. Não é à toa, Aparecida está tão forte em Francisco que no seu documento Evangelho Gaudium a gente percebe várias vezes a presença de Aparecida ali. Alguns chegam a dizer que Evangelho Gaudium é Aparecida agora se tornando documento para toda a igreja. Aquilo que foi documento, né, para o episcopado latino-americano e caribenho, em Aparecida, 2007, agora, em 2014, final de 2014, Evangelho Gaudium se torna para toda a igreja. E eu digo, minha gente, olha, primeira coisa, o ponto central nosso é Jesus Cristo. Nós partimos de igreja que é uma experiência de fé, uma experiência de identificação com Cristo. Na medida que eu me identifico com Cristo, né, na medida que eu escolho Cristo, diríamos assim, faço a eleição, aí eu estou usando a linguagem inaciana, eu sou de espiritualidade inaciana, na medida que eu faço a eleição por Cristo, eu preciso também trilhar o caminho de Cristo. E Santo Inácio de Loyola ele vai dizer que a gente precisa se identificar com Cristo, pobre, humilde e humilhado. Uma experiência cristã que não faça esse caminho tem alguma coisa equivocada. Aquele teólogo famoso, agora arcebispo, Bruno Forte, no livro dele sobre Trindade,
ele começa fazendo uma pergunta: será o Deus de Jesus Cristo o Deus dos cristãos? É uma pergunta que nos provoca. Será o Deus de Jesus Cristo o Deus dos cristãos? Por exemplo, eu vejo em algumas redes sociais católicas e não católicas algumas coisas sobre Cristo que eu digo: olha, esse não é o Deus de Jesus Cristo. Então, se de fato eu faço encontro com aquele Deus revelado em Jesus Cristo, que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, que passou fazendo bem, que assumiu, ele não só assumiu a humanidade. Uma coisa que a gente se esquece, Nuno, é que Jesus, Deus, o Filho de Deus, ao se encarnar, ele não só se fez homem, ele se fez servo. Porque ele poderia ter se encarnado como filho de Herodes, como filho de César. Não, mas Deus se encarnou sendo filho de Maria e de José, se fazendo pobre, se fazendo servo. Então, esse itinerário de Jesus, de uma forma ou de outra, tem que ser um itinerário de todo cristão. Por isso que a evangelização, o querigma, o anúncio, tem que andar simultaneamente com o braço da promoção humana. Porque não adianta eu dizer: eu amo Jesus, eu encontrei Jesus, Jesus salva, e ao mesmo tempo eu sou aliado, cúmplice de situações que geram morte. E nós sabemos, cada irmão que morre, Deus está presente ali. Em Puebla, tanto Puebla quanto Santo Domingo, quanto Aparecida, fala das faces do homem latino-americano como próprias faces do Senhor. E nesse sentido, a questão da negritude. Dom Helder Câmara foi um homem que conseguiu viver esse espírito. Um homem que era um homem de mística, de poesia. E Mariama, ali, eu diria que ali está uma síntese do que significa nós entendermos, na perspectiva cristã, esse trabalho pastoral. E aí eu uso a palavra trabalho pastoral, é trabalho de pastor, junto a essa parcela significativa da nossa população, a parcela descendente de afro-americanos, diríamos assim. É um desafio nosso. E a gente sabe, Santo Irineu, no século II, dizia: a glória de Deus é a vida do homem. Então, o maior louvor que a gente pode prestar a Deus é promover a vida dos homens. Por isso, quando a gente degrada o ser humano em qualquer aspecto, nós estamos degradando o próprio Deus, né? Por exemplo, uma situação como essa que nós vivemos semana passada no Jacarezinho, uma comunidade que tem uma população significativa, formada por pobres, formada por negros, a gente se pergunta: será que a gente deu conta de perceber que aquelas pessoas que estavam correndo risco, porque correram risco todos, não só os que morreram, né? Porque muitas vezes na nossa cabeça o esquema é bandido bom, bandido morto, bandido pode morrer. Bandido é gente, minha gente. Não se esqueçam que Jesus morreu como um bandido. Hoje é muito comum a gente encontrar uma frase, inclusive no meio católico, alguns defendendo isso: bandido bom, bandido morto. Não se esqueçam que a morte de Jesus foi a morte de um marginal. Um cidadão romano, como Paulo, não morria na cruz, foi decapitado. Era uma morte mais nobre, porque era uma morte sem sofrimento. Aí alguns dizem: não, mas aí vocês estão defendendo os direitos humanos serve para defender bandido. Não é verdade. Não é verdade. Os direitos humanos servem para que o Estado não vire um bandido. Esse que é o problema. Porque justamente a gente diz: o marginal ele está à margem da lei e por isso ele vive à margem da lei. Agora, o Estado, se o Estado fica à margem da lei, ele justifica o próprio marginal. Então, numa comunidade, uma missão arriscada como aquela, expôs a vida de muita gente, não só daqueles que morreram, mas daquelas outras pessoas que ficam traumatizadas. Domingo passado, na missa do Dia das Mães, eu dizia: se nós perguntarmos agora as mães daqueles 28 que morreram, tanto o policial quanto os que tinham acusação de estar no narcotráfico, quem perguntar quem foi que morreu, a mãe vai dizer o quê? Era meu filho. Ela não vai dizer foi o marginal. Nem a mãe do policial vai dizer morreu o policial. Ela diz: morreu meu filho.
a igreja, que somos todos nós, que é mãe, também deve dizer, são nossos irmãos. Então, eu acho que em Mariama, Dom Helder Câmara vai nos ajudando a tomar essa consciência. Era algo recente, talvez naquele momento escandaloso. O risco, sabe qual é, minha gente? É quando a gente se acostuma com o discurso e o discurso já não causa mais impacto. A gente pode repetir Mariama, mas como o evangelho, a gente escuta a palavra de Deus. Tem gente que escuta a palavra de Deus e até justifica a morte. Tem gente que substitui a cruz pela arma, sem escrúpulo nenhum, e entra na fila da comunhão. Então, nessa hora, eu acho que Dom Helder Câmara, ele nos devolve em Mariama as raízes da nossa fé. A identificação com Cristo nos faz sentir como causa nossa aquilo que é todo o sofrimento do irmão. Porque aquele que está sofrendo, independente de ser justo ou injusto, Deus está presente nessa pessoa. Nós não podemos, isso é inegociável, a fé cristã. E eu acho que um outro elemento, no que eu gostaria até de citar aqui para vocês, é um texto que o Papa Francisco cita em Amoris Laetitia. Em Amoris Laetitia, ele está falando sobre o matrimônio. Mas no 4º capítulo, quando ele está explicando, fazendo uma releitura daquele texto de São Paulo, o amor tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta, ele cita um texto de Martin Luther King, que é uma referência para a questão negritude mundial. E olha, interessante, o Papa Francisco ele cita um texto de um negro americano protestante. Eu acho que nessa hora, quando a gente fala de cuidar da questão afro, também está falando da gente também cuidar do diálogo interreligioso. O diálogo ecumênico é o diálogo com os cristãos, e o diálogo interreligioso é o diálogo com os irmãos de outras denominações religiosas. Como é que eu posso trabalhar com os irmãos afro e não levar em consideração a religiosidade afro? O respeito que a gente precisa ter, né? Como ainda no nosso meio a gente trata, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé com desrespeito, como se fosse coisa do mal. Eu me lembro que uma vez eu vi em Belo Horizonte, Dom José Maria Pires, Dom Zumbi, já era bispo emérito, ele disse, olha, gente, se a gente tivesse que dizer que tudo aquilo da religião afro é coisa do demônio, significaria dizer que a África toda foi entregue ao demônio. Então, logo, o Espírito Santo não está em toda parte. Logo, Deus não é onipotente. Repara, às vezes, a nossa mentalidade sectária vai, inclusive, ferindo o próprio Deus. Né? A gente precisa perceber isso. E olha o que disse o Papa, citando. Ele está falando o amor que tudo suporta. Ele diz, a pessoa que mais te odeia tem algo de bom nela. Mesmo a nação que mais odeia tem algo de bom nela. Mesmo a raça que mais odeia tem algo de bom nela. E quando chegas ao ponto de fixar o rosto de cada ser humano e bem no fundo dele vês o que a religião chama a imagem de Deus, começas, não obstante tudo, a amá-lo. Não importa o que faça, lá vês a imagem de Deus. Há um elemento de bondade de que nunca poderás livrar-te. Outra forma de amares o teu inimigo é esta. Quando surge a oportunidade de derrotares o teu inimigo, aquele é o momento em que deves decidir não o fazer. Quando te elevas ao nível do amor, da sua grande beleza e poder, a única coisa que procura derrotar são os sistemas malignos. As pessoas que caíram na armadilha desse sistema, tu ama-las, mas procura derrotar o sistema. Ódio por ódio só intensifica a existência do ódio e do mal do universo. Se eu te bato e tu me bates, e eu te devolvo a pancada e tu me devolves a bancada, e assim por diante, obviamente, continua-se até o infinito, simplesmente nunca termina. Em algum ponto, alguém deve ter um pouco de bom senso, e esta é a pessoa forte. A pessoa forte é aquela que pode quebrar a cadeia do ódio, a cadeia do mal.
alguém deve ter bastante fé e moralidade para quebrar e injetar dentro da própria estrutura do universo o elemento forte e poderoso do amor. Texto belíssimo. No fundo, Martin Luther King está falando da não violência ativa. Não violência ativa vivida por Gandhi, vivida aqui no Brasil por Dom Helder Câmara. Eu acredito que a grande contribuição que nós podemos dar, seja em relação à causa da negritude, seja em relação a esse momento de intolerância que a gente vive na sociedade mundial e no Brasil, é a gente acreditar na não violência ativa. O que significa não violência ativa, minha gente? Não é ficar de braços cruzados, com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Não é isso. É resistir se recusando a usar as armas do mal. Não dá para vencer o ódio com o ódio. Eu sempre digo que quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente pode dizer, na cruz Jesus só teria duas formas de vencer a cruz. Ou sendo pior do que os seus algozes, por exemplo, se o pai mandasse um raio na cabeça de todo mundo. Isso justificaria que quem é mais forte ganha. Ou Jesus usando uma lógica que o mal não conhece. O amor. Olha, por exemplo, para a cruz. O ódio foi vencido. Na hora que a gente está esperando que Deus vai nos odiar, Ele nos ama. Na hora que nós estamos esperando que Ele vai nos matar, Ele nos dará vida. Então, eu acredito que esse era o espírito de Dom Helder Câmara quando ele falava em Mariama. Não basta eu tomar consciência daquilo que fizeram comigo. Eu posso ficar no vitimismo, dizendo não fizeram isso, e ficar odiando, e ficar buscando vingança. Há uma clássica frase atribuída a Sartre. Sartre diz, não importa o que fizeram de mim. O que importa, o que é que eu fiz com aquilo que fizeram de mim. Importa, sim, o que fizeram conosco em relação à escravidão. Mas importa agora o que é que eu faço com aquilo que fizeram da minha escravidão. Que diferença eu posso fazer na sociedade? Se a gente vier na vingança, a gente vai estar sempre voltando à ferida. Agora, se a gente fizer movido pelo amor, o amor faz a diferença. Então, eu acredito, esse era o espírito de Dom Helder Câmara em Mariama. Ao trazer à tona a realidade, e Dom Helder ele conseguia conjugar muito bem isso. Ele conjugava um profetismo, ele era capaz de tocar na ferida, mas ele propunha também esperança e propunha paz. Eu acho que nós precisamos acreditar nisso. Acho que nesses tempos difíceis precisamos ressuscitar a não violência ativa. Perfeito, D. Antônio. Olha, tem aqui muitas mensagens. Olha, a Wanda Conte diz que a espiritualidade do Lava Pés nos ensina negros e brancos a viver como fratelli tutti, a nos amar uns aos outros. Esperancemos, diz ela, a Wanda Conte, né? Dom Luiz Fernando Lisboa se despediu de nós, deixando aqui uma mensagem. Obrigado ao meu irmão, Dom Antônio Carlos, pela clareza e serenidade nas colocações. Juntos na missão, meu irmão. Abraço a todos e todas que lutam pela justiça e pela paz. Dom Luiz Fernando Lisboa, que sofreu tanta perseguição na sua missão lá na África e agora vem ao Brasil para seguir na sua jornada, né? Daniel Seidel, que o Estado não seja o principal violador dos direitos humanos. Santo Oscar Romero chama de novo, chega de mortes. Marcília Rocha, há uma grande parcela desses tais católicos, Dom Antônio, esses católicos que o senhor dizia, né, que pregam tanto aí a solidariedade e a paz na fila da comunhão, mas depois, no cotidiano, pregam outras coisas, né? Nós estamos vendo aí tantos e tantos defendendo essa morte letal hoje na sociedade, mas falando do evangelho, falando de solidariedade na igreja, né? Isso nos assola muito, nos entristece cada vez mais esse tipo de... Então, Antônio, estamos seguindo então para o final do nosso programa Despertar com Justiça e Paz, mas quero antes fazer um convite importante a todos e todas que nos escutam neste programa deste dia 14 de maio, e ainda dentro da jornada do 13 de maio, né, vamos participar hoje, então, nesse dia 14,
de um ato interreligioso. Minha fé é antirracista pelas famílias e vítimas de Jacarezinho. Então, hoje, ao meio-dia, né, hora de Brasília, pelo YouTube da TVT, acontecerá, então, para todo o Brasil, esse ato interreligioso, né, comungando aí cristãos, evangélicos e todos de matriz africana, Umbanda, Candomblé, num grande ato de comunhão e solidariedade às vítimas de Jacarezinho, aqui citada por Dom Antônio Carlos como um ato que assustou a todos, né? Foram um massacre, podemos assim dizer, um grande genocídio na favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Então, ali no YouTube da TVT, ao meio-dia de hoje, o grande ato interreligioso, um ato Minha Fé é antirracista pelas famílias e pelas vítimas de Jacarezinho. Então, agradecendo ao senhor Dom Antônio, bispo de Caicó, né, parceiro da Justiça e da Paz, um grande aliado, né, tem toda a sua vocação religiosa a serviço da Justiça e da Paz, um bispo cada vez mais, digamos assim, não vou dizer só progressista, mas digo que é um bispo que tem o cheiro das suas ovelhas. Como ele próprio diz, o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas, e Dom Antônio tem o cheiro das suas ovelhas, não só ali em Caicó, mas as suas ovelhas em todo o território brasileiro. É um pastor do povo no Brasil todo. Né? Então, agradecendo ao senhor, agradecendo a sua missão, agradecendo a sua vocação, agradeço a Deus pela sua presença entre nós, sempre mais firme, sempre mais presente, né, nesses temas tão delicados à sociedade brasileira, mas também à própria igreja, que é chamada a esta missão, como diz o documento de Aparecida. Eu lhe convido, Dom Antônio, a sua mensagem final de, sobretudo também, de paz e de esperança ao nosso povo. Olha, minha gente, quem veio de movimento de esquerda está muito acostumado a ouvir aquela clássica frase atribuída a Che Guevara: hei de endurecer sem perder a ternura jamais. Né? Quer dizer, muitas vezes a luta exige da gente que a gente tenha determinação. O risco é de que a luta nos torne tão duros que daqui a pouco a gente perca a ternura. São Francisco vai conjugar muito bem isso, ternura e vigor. Eu acho que esse é o nosso desafio. O desafio é ter essa clareza, que nós estamos lutando contra as estruturas do mal. Mas o desejo nosso é de salvar a todos. Mas numa sociedade conflitiva como a nossa, a gente precisa tomar partido. Ficar em cima do muro, quem está em cima do muro normalmente está do outro lado do muro já. Porque se tem alguém forte batendo em alguém fraco, eu posso ter 3 posturas nisso. Ou eu me coloco ao lado do forte e massacro o fraco, ou eu me coloco ao lado do fraco e vou dar mais trabalho ao forte, porque agora o forte vai ter que bater em 2, ou eu fico em cima do muro. E quando eu estou em cima do muro, eu estou do outro lado do muro. Eu estou favorecendo aquele que é mais forte. O Evangelho sempre nos coloca ao lado dos pobres. Dom Pedro Casaldáliga dizia: na dúvida, fique ao lado dos pobres. Quando Paulo combina com os 12 a missão, e ele vai ficar com a missão de evangelizar os pagãos, e os 12 ficam com a missão de evangelizar os judeus, qual foi o pedido dos apóstolos para Paulo? Não se esqueça dos pobres. Esta foi a frase que Dom Cláudio Umes disse para o cardeal Bergoglio quando ele foi eleito. Não se esqueça dos pobres. E por isso, Bergoglio escolheu o nome de Francisco, alguém que encarnou esse espírito de pobre. Eu digo, nesse momento nosso, minha gente, se a gente não quer se esquecer de Jesus Cristo, a gente precisa se lembrar dos pobres. É imperativo do Evangelho. Agora, tudo isso feito com amor. E quando eu falo fazer com amor, não é ser bonzinho, não. É
A sua mãe, que te ama tanto, que na hora que você está em risco, ela vai te socorrer e que toma a sua frente e que corre risco também. Mas fazer isso movido pelo amor. Porque é o amor que fará a diferença. Nós somos seguidores de um mestre que morreu por amor, que deu a vida por amor. E por amor nós precisamos assumir essa causa da negritude, que é nossa causa, que é a causa de todos, que é a causa, e por isso também é a causa de Deus. Então que a gente possa, nesse tempo tão tenso, Deus possa nos dar a conjugar a ternura e o vigor. Dom Antônio, muito obrigado pela presença do senhor, a participação sempre profética no programa Justiça e Paz. Esta aqui é a segunda vez que o senhor vem ao nosso programa e desde já agradecemos, já o convidando para novas participações. Convidamos a todos e a todas também para que na próxima sexta-feira, então, participando do programa Despertar com Justiça e Paz, teremos a presença de Dom Luiz Fernando Lisboa, que nos acompanhou aqui hoje neste programa, né? Dom Fernando Luiz Lisboa, que é bispo lá no Espírito Santo hoje, estará conosco, então, na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, a qual convido a todos vocês para participar aqui conosco. Muito obrigado a todos. Pois não, Dom Antônio. Eu só quero agradecer ao trabalho de vocês, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Vocês fazem um trabalho de formiguinha, né? Vocês não aparecem, mas ajudam muito a Igreja do Brasil. Nós, bispos, nos sentimos muito apoiados por vocês e muito bem assessorados por vocês. Então, agradeço tanto a Daniel quanto a você e fico rezando para que cada vez mais vocês tenham coragem. O Senhor Jesus vai nos dizer, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A gente sabe dos momentos de tensões que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz passa, mas tenham coragem. A vitória já foi garantida pelo ressuscitado. Amém. Obrigado, Dom Antônio. São essas mensagens e esses apoios que nos esperançam cada vez mais a seguirmos em frente. Nossa gratidão ao Senhor e a todos aqueles e aquelas que fazem a justiça e a paz acontecer. Um bom dia a todos, bom trabalho, até a semana que vem. Até. Obrigado.